Olá, bem-vindos a mais uma aula do grupo Cálculo ao seu alcance. Nesta aula, vamos estudar a diferença entre função crescente e função estritamente crescente. A ideia da aula é bem direta, nós vamos entender o que acontece com o valor da função quando aumentamos o valor de x. Nós vamos ver a intuição do problema e em seguida vamos escrever a definição matemática. Neste primeiro momento, vamos pensar apenas na ideia visual de uma função crescendo. Imagine que estamos andando no gráfico da esquerda para a direita, ou seja, estamos aumentando o valor de x. Quando fazemos isso, a gente observa o que acontece com o valor da função, ou seja, com a altura do gráfico. Quando olhamos o gráfico à esquerda, observamos que a função ela sobe em alguns momentos, mas em certo trecho ela fica ali parada, sendo constante, mantendo ali o mesmo valor. E assim, ela nunca desce. E por isso, intuitivamente, a gente pode notar que ela é uma função crescente. Agora, olhando aí para o gráfico da direita, a gente já percebe uma coisa diferente. Sempre que andamos para a direita, a altura do gráfico aumenta. A função não fica parada em nenhum trecho, ou seja, ela está sempre aí subindo. Então a pergunta que fica é: as duas funções estão crescendo do mesmo jeito, da mesma maneira? A resposta é não. A função da esquerda é crescente, porque ela não diminui. Já a função da direita, ela é estritamente crescente, porque o x aumenta, isso implica que a função também sempre aumenta. Portanto, a primeira diferença é essa, Uma função crescente, ela permite que o valor fique igual em alguns momentos, e a função estritamente crescente, ela não permite isso. Agora que já entendemos a ideia intuitiva, vamos passar para a definição formal da função crescente. Dizemos que uma função f de x é crescente em um intervalo i quando, para quaisquer dos pontos x1 e x2 dentro desse intervalo, se x1 é menor que x2, então o valor da função em x1 deve ser menor ou igual ao valor da função em x2. Em outras palavras, isso significa que, se andarmos para a direita, no eixo x, o valor da função não pode diminuir. Aqui, o detalhe mais importante está no símbolo de menor ou igual. Esse símbolo, ele mostra que a função pode subir, mas ele também pode manter o mesmo valor por um certo trecho. No gráfico, aqui no slide, por exemplo, a função ela começa subindo, depois ela fica constante entre dois valores de x, e nesse intervalo a gente tem que o f de x1 é igual ao f de x2, ou seja, os valores aqui da função são iguais. Mesmo assim, essa função ela continua sendo crescente porque ela nunca desce, ela apenas sobe ou permanece aí no mesmo nível. Agora,
olhando para a função estritamente crescente, vemos que a estrutura da definição ela é quase igual, né? Mas, no entanto, muda aí um símbolo. Temos que, para quaisquer x1 e x2 no intervalo i, se o x1 é menor que o x2, então f de x1 deve ser estritamente menor que o f de x2. Aqui, a gente não usa o símbolo de menor ou igual, usamos apenas o menor. Portanto, dois valores diferentes de x não podem gerar o mesmo valor de f de x dentro daquele intervalo. Nessa comparação, a diferença fica bem clara. No lado esquerdo, temos uma função crescente. Ela não diminui, mas possui um trecho horizontal. Nesse trecho, dois valores diferentes de x podem ter o mesmo valor de f. Então, podemos dizer que ela é uma função crescente, mas não é estritamente crescente. No lado direito, temos uma função estritamente crescente. Ela não tem um trecho parado, né, estagnado. Então, se eu escolher um x menor e depois um x maior, o valor da função no segundo ponto será sempre obrigatoriamente maior. Para verificar se uma função é crescente ou estritamente crescente, o caminho é voltar para a definição. Primeiro escolhemos dois valores quaisquer do intervalo, com x1 menor que x2. Depois comparamos f de x1 e f de x2. Se essa comparação sempre der f de x1 menor ou igual a f de x2, a função é crescente. Se sempre der f de x1 estritamente menor que o f de x2, a função é estritamente crescente. Para concluir a aula, vamos guardar a diferença principal entre os dois conceitos. A função crescente, ela é representada pela condição de x1 ser menor que x2. Isso implica em f de x1 menor ou igual a f de x2. Ou seja, quando aumentamos o valor de x, o valor da função não pode diminuir. Ele pode aumentar ou permanecer igual. Já a função estritamente crescente é representada por x1 menor que x2. Isso implica que o f de x1 é menor que o f de x2. Ou seja, na função estritamente crescente, a exigência é um pouco maior. Quando x aumenta, o valor da função precisa necessariamente aumentar e não pode ali se manter igual. Por isso, toda função estritamente crescente também é crescente. Afinal, se f de x1 é menor que o f de x2, então também podemos dizer que f de x1 é menor ou igual a f de x2. Mas o contrário, ele nem sempre é verdadeiro, né? Nem toda função crescente é estritamente crescente, porque uma função crescente pode ali ter vários trechos constantes, né?